Como é que você avalia o trabalho até aqui? Prazer estar aqui no Donos da Bola, viu, Zé? Boa tarde, Edilson. É um prazer estar falando com vocês. Acho que a gente fez umas 2 primeiras semanas muito positivas, conseguimos trazer os atletas de forma que eles estivessem bem concentrados nas algumas mudanças que a gente apresentou para eles, principalmente aqui no CT. Condicioná-los nessa primeira semana e agora começando a soltar um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais os espaços para a gente programar a primeira partida oficial, que é contra o Boa Vista no Carioca, e esse jogo treino contra o Vila Nova, esse amistoso, serve para isso também. Agora, você teve essa bela notícia, né, de 4 jogadores do Flamengo convocados para a seleção brasileira, o Alex Muralha, o Jorge, o Diego, né, e também o Arão. Como é que é para você comandar, né, 4 jogadores que tiveram agora essa oportunidade com o Tite na seleção brasileira? Sem dúvida nenhuma é um motivo de orgulho para todos nós, né, da comissão técnica e também para os atletas, logicamente que são convocações, né, individuais, mas com certeza eles conseguiram isso porque coletivamente a gente conseguiu estabelecer um grupo forte, né, que conseguiu prospectá-los para o bom desempenho individual. E isso aí é fundamental para a gente. O clube todo está bastante feliz com essas convocações. Fazia algum tempo que o Flamengo não colocava na mesma convocação 4 atletas, mesmo que seja para um amistoso, onde apenas atletas daqui que atuam no Brasil estejam sendo convocados. É um motivo de muita satisfação para a gente. Agora, lembrando, viu, Edilson, que no caso, em relação a esse jogo de sábado, né, o amistoso diante do Vila Nova, não vai influenciar em nada o planejamento desses atletas e até falando ainda nessa partida, 7.000 ingressos já foram vendidos de forma antecipada, R$60 as arquibancadas, né, e R$100 as cadeiras e, claro, com alimento de 1 quilo de alimento não perecível também reduz para a meia entrada. Lembrando, como últimas informações, que o Flamengo continua correndo atrás de jogadores ofensivos, Orlando Berrio, nova proposta, Atlético Nacional de Medellín e também, é claro, Vargas, o Flamengo de olho nesses 2 jogadores. Essas são as informações nesta manhã de quinta-feira do Flamengo. Aquele abraço para você, viu, Edilson? Rapidinho, um abraço do Zé Ricardo. A programação do Rômulo, ele vai para o jogo? Eu queria saber. O nosso apresentador Edilson Silva está até te perguntando como é que está a programação do Rômulo, né? Aliás, ele até participou de Com Bola desde ontem também. Você pretende levar ele para esse amistoso de sábado, diante do Vila Nova? Qual é o planejamento para esse jogador, Zé? Bom, na verdade, estabelecemos algumas etapas para que sejam cumpridas, não só ele, quanto o próprio Conca, que também está em período de recuperação da lesão. E, a princípio, não devemos levá-lo para esse jogo, até porque se apresentou com 4 ou 5 dias de atraso aos demais atletas, e como a última partida dele foi no início de novembro, se eu não me engano, ele está esse tempo sem jogar, a gente não quer correr nenhum risco, porque é um jogador que realmente a gente conta bastante para a temporada, mas ainda não está 100% definido. Iremos fazer uma reunião agora à tarde com o departamento médico para saber se tem alguma evolução, se a gente corre ou não o risco de levá-lo, e a princípio ele não irá viajar, mas com certeza na próxima quarta-feira, num próximo amistoso que nós iremos fazer aqui no CT, ele já estará à disposição. Zé, obrigado pela tua participação nesse Tons da Bola aqui desta quinta-feira ao vivo conosco, hein? Obrigado, um abraço a todos da mesa, um abraço a Edilson. Tá certo. Aí o técnico Zé Ricardo, né, falando com a gente nesse Donos da Bola. Segue com você, Edilson. Grande abraço a todos. Obrigado, Zé Ricardo. Um abraço para você, uma figura humana maravilhosa, né? Um cara do bem, você vê ele falando, ele exala coisa do bem, né? Você olha, você sente que ele está exalando coisa do bem. Isso foi bom. O time do Flamengo não deslanchou na mão dele assim, à toa, né? Se não fosse num ambiente legal, de uma conversa franca com os jogadores. Isso não vou mudar a minha opinião em relação a algumas mexidas feitas, até porque a gente está aqui para analisar o desempenho do profissional. Eu estou falando do ser humano agora, né? Que você percebe que é um cara altamente do bem. E eu acho legal também, vai consultar lá o doutor Tanuri do Flamengo lá. E aí, o Rômulo, posso levar? Não, peraí, vamos ver. Grande médico, todo mundo elogia muito, dizem que também é um cara fantástico, né? Mas quando você pede para ele alguma previsão, não, peraí. Coca vai jogar canal? Não sei. Tá, entendeu? Vai perguntar, o Rômulo, posso levar amanhã o Rômulo pro jogo? Não, peraí. Entendeu? Mas tem que ir com calma, né? Os caras estão parados, voltando de um outro país, no caso dele, voltando de férias, tem que ir com calma. Você coloca o cara atabalhoardamente, o cara sente ficar fora em 6 meses.
Edilson, eu tive ontem lá no Ninho. Tive ontem lá, você foi lá? Fui, acompanhando o trabalho, bati um papo rápido com o Zé Ricardo. Você tá rodando também. bastante, hein? Foi lá no... Qual que você gostou mais, do Ninho ou do centro de treinamento do Fluminense? Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida, o Ninho do Urubu está com... Mais avançado. Mais avançado. Foi de que levou repelente, não? Não, fica tranquilo, lá o ambiente é outro, Valdir. Não é. Você ainda um dia você vai lá, você vai ser convidado, fica tranquilo. Vamos levar ele lá para ele saber o que é centro de treinamento. Exatamente. Então, Edilson. Só o fato de já não ter o Antônio Lopes lá, o ambiente melhora muito, né? Vamos lá. Mas aí é o seguinte, então eu conversei também com o Daniel Gonçalves, que é o preparador físico, sobre o Rômulo o seguinte, ele até trabalhou com o Rômulo no Vasco, ele falou assim, o aspecto físico dele assim, é um cavalo como jogador, mas obviamente está atrás. Você falou uma questão que ele disse, exatamente a questão do frio, da temperatura. Ele está saindo de um ambiente muito frio, apesar de ter passado férias no Brasil, né, mas ele foi à Rússia para exatamente se adaptar aqui ao clima, tudo de novo do Rio de Janeiro. Então ele está um pouquinho atrás. Mas o Flamengo está... E o que acontece? Ele não está pegando naquele aspecto, e o Rogério conhece bem isso, no aspecto de velocidade, da puxada na carga da velocidade. Por quê? Porque senão o jogador estoura. E eles ainda estão muito presos. Então, no aspecto físico, o Flamengo está bem, não chegou ninguém desnivelado. O time está num nível muito bom físico, mas é aquilo, ainda falta um trabalho a ser feito. Para o jogo de sábado, basicamente o mesmo time que terminou a temporada. Mesmo time. A mudança é exatamente essa que o Marcos colocou na matéria, se vai entrar com o Mancoedio ou então com o Marcelo Cirino ou o Gabriel. Falta aí essa questão. Por quê? Porque o Zé já está querendo adaptar o time para quando ele tiver o Conca lá na frente. São as variações de jogo que o Flamengo muito provavelmente já vai se apresentar nesse início de temporada no Campeonato Carioca. E você falou do Zé Ricardo, 2 jogadores do sistema defensivo, o goleiro que já vinha sendo convocado, o Muralha, o lateral esquerdo Jorge, e 2 do sistema ofensivo de meio de campo para frente, o Arão e o Diego, estão na lista. Ou seja, o Flamengo está com um time que hoje é a base da seleção brasileira, aí que é o perigo. Coisa que não acontece há muito tempo, desde a época do Zico, hein, Edilson? O quê? Daquela época Bem lembrado, do Zico, é verdade. Mas se não tiver jogador do Botafogo, não chega a lugar nenhum. E toda vez que foi campeão, Tem o caminho tinha lá, base do pronto. Botafogo. Peraí. Tem um do Botafogo. Mas quando falou base do Flamengo, amigo, não vou nada. Peraí, quem era do Botafogo em 2002? 4-1. 2002? Em 94. Em 94 tinha uma comissão técnica. Então tá bom. Uma comissão técnica. Doutor Lídio, doutor Joaquim da Mata. Tá certo. O saudoso Nelson. Não era jogador? Agora é médio? Agora Não, mas Doutor Lídio jogava? Faz parte, mas fazia parte do staff. do estado. Agora, eu acho que o Flamengo, Edilson, só completando aqui o raciocínio do Serginho, o Flamengo ele começa com uma base muito boa, não somente de jogadores, mas da forma de jogar. O Zé Ricardo conseguiu implantar um esquema muito bem organizado ano passado. Concordo com você em relação a alguns problemas de alteração de equipe, algumas mudanças equivocadas, mas faz parte. Um profissional que eu conheço bem, que tem uma capacidade muito grande, mas assumindo uma equipe principal na sua primeira temporada. Agora, a cobrança vai ser maior, não tenha dúvida, porque o Flamengo terminou muito bem a temporada, brigando pelo Campeonato Brasileiro, então, pelo elenco que tem, com a chegada do Conca, a cobrança vai ser maior também, não tenha dúvida disso. Ok, agora eu quero falar com você de pôquer. Pôquer é um esporte que vem crescendo cada vez